E hoje é a gravação do nosso segundo programa, Um Drink em Negócios, que está um sucesso total. Estamos aqui muito felizes mesmo com a repercussão, né, do programa. Então, muitos comentários. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Aperta aí o sininho, deixa aí nas notificações. Deixa o teu comentário, tua sugestão de temas, que a nossa produção vai responder todos. Então, eu aguardo vocês. E hoje a gente vai receber dois convidados aqui maravilhosos, que vai tirar muitas dúvidas sobre concurso público e também sobre inteligência emocional. E hoje é um dia muito especial. Nós estamos recebendo aqui uma pessoa que eu sou super fã. É um cara que é influencer, um cara que tem uma história assim maravilhosa. Ele que é descendente de família humilde, já passou em 15 concursos públicos. Eu acho que vocês já sabem quem é. Tem mais, o cara, ele é graduado em Direito e pós-graduado em Direito Ambiental. Ele é fenomenal, ex-vendedor de picolé, ex-garçom, ele tem uma história linda. Então estamos recebendo hoje aqui professor Everton Mota. Obrigado. É um prazer imenso recebê-lo aqui. Muito obrigada por participar aqui com a gente e compartilhar dessa linda história conosco, né? Você que é, para mim, um dos maiores influencers que tem do estado. Então, para mim é um orgulho muito grande receber você aqui. Obrigado, né? Primeiro, eu que tenho que lhe agradecer por ter feito esse convite. E eu quero parabenizar também pelo projeto, achei muito massa, é um negócio diferente. Que bom. Nunca tinha visto em nenhum lugar, então a gente parabéns aí pelo trabalho. E a gente trouxe um tema que ele mandou aqui, que mudou a história dele estudando. Então, o mundo muda com estudo, não é isso? Então, ele que hoje está à frente de uma das maiores escolas de concursos públicos, que é a CPPEM, que mais de 450 pessoas já passaram, né, que estudaram na sua escola, já passaram em concurso público. Então é muito orgulho, né, professor? Exatamente, né? Eu comecei a mudança dentro da minha própria casa, inclusive. A gente que vem assim de família humilde, eu acredito que muita gente, né, por ser Brasil e Nordeste, aí é que tem muito dessa situação, mas na época de adolescência da gente, a gente passou por muitas dificuldades, chegou a passar necessidades de não ter nem o que comer dentro de casa, de ter que comer ali sem carne, por exemplo, manhã, tarde e noite, comendo cuscuz e tendo que beber água, porque só era o que tinha. Nem uma manteigazinha, uma margarina. A gente chegou ao ponto de ter que dividir um ovo para 5 pessoas. Olha que história linda, minha gente. Isso é uma história que eu acho que quem está nos ouvindo nesse momento, quem lhe acompanha pelas redes sociais, eu acho que você é uma das pessoas que inspira outras pessoas, né? Eu acho que eu mesmo, quando eu vou lá no Instagram, que eu olho o professor Everton Mota, então, olha, não, a gente pode fazer diferente, porque ele traz aquela força e é muito natural seu, é muito, isso é uma coisa que vem assim muito naturalmente de você. Então, você está de parabéns. As dificuldades, como você está dizendo aí, são muitas, mas isso não fez com que você desistisse, né? Exatamente, né? A gente chegou a situações de ter que dividir um ovo para 5 pessoas, que eram eu, meus irmãos e minha mãe. Então, aparentava que não tinha jeito, mas a gente encontrou um escape estudando. Eu nunca gostei de estudar assim quando eu era adolescente, quando eu era jovem, nunca gostei, mas quando eu percebi que era o meio mais democrático que se tem de conseguir vencer, porque é igual para todo mundo. É igual para todo mundo, preto, né? para o branco, para o pobre, para o rico. Se você quiser vencer estudando, você tem que fazer o caminho igual. E principalmente hoje, né, professor? Porque antigamente existia aquela questão de dificuldade de livros, biblioteca, né? Sim. O aluno mais humilde na escola, ele não tem condições de comprar determinados livros. Aí hoje, com a internet, se você puder reverter isso, tem tudo na sua mão, né? Na palma da mão. Então, basta ter um celular hoje. Né? Exato. Dá para estudar até de graça, sem precisar pagar pela internet, né? É só uma questão aí de querer, porque às vezes as pessoas se vitimizam demais, ficam isso, é verdade. Escorado, né? Porque eu estudei em escola pública, porque, sei lá, passar no concurso é muito difícil. É só para quem tem desculpa, né? Para cada solução a pessoa tem um problema, é o contrário, né? O cara traz uma solução, mas é por conta disso. Traz outra solução, mas
Então isso faz com que as pessoas parem num tempo, porque assim, a maioria busca por dias melhores. A maioria das pessoas estão numa vida que não se agrada tanto e buscam uma vida melhor. É sair da escravidão para a terra prometida. Mas só que esquece que entre a escravidão e a terra prometida tem um espaço chamado de deserto. E quem quiser sair de um lugar ruim e chegar num lugar bom, tem que passar pelo deserto. Olha que ensinamento, minha gente. Tem que enfrentar dificuldades, não tem nada críticas. Fácil, né? Não tem nada fácil. Eu acho que se fosse fácil também a gente nem dá valor. Exato. Foi não é? Igual eu falei para um amigo meu, né, que é dono de uma empresa grande, inclusive uma distribuidora que tem em Garanhuns, tem aqui em Caruaru. Eu trabalhei para ele e quando eu saí da empresa dele, ele me chamou de volta para ganhar o dobro do salário. E eu disse, não, eu vou estudar para concurso, porque se eu fosse concursado, ninguém me demitia. Ah, professor, 15 concursos você passou. Meu Deus, tem tanta gente querendo aí passar em umzinho só. Foram 15, sério. E eu comecei a estudar em 2010 e eu passei quase 2 anos sem conseguir passar em nada. Perdido, sem saber estudar, com pouco recurso. Nem internet eu conseguia pagar. Às vezes desestimula, né? Desestimula. Se você não tiver muita fé e tiver muito objetivo, aí desestimula. Exatamente, né? Mas você foi lá, persistiu. Eu falei com esse amigo meu que tem uma empresa, né, que ele queria me contratar de volta. E eu disse, eu vou estudar para concurso. Ele disse, tu sabe que é difícil. Eu disse, se fosse fácil eu nem me metia. Minha vida já é difícil. Não tem nada mais difícil do que a minha vida. Aí ele viu que eu estava tão determinado que ele pagou uma faculdade para mim. Eu disse, eu quero ser policial civil. Sério? Que coisa linda. Eu quero ser policial civil. Ele disse, tu sabe que é difícil e é nível superior. Eu disse, sei. Quem tem nível superior hoje, um dia não teve. Foi lá e fez, então vou fazer. Aí ele disse, bicho, tu tá tão determinado, veja lá quanto é. Pagou R$1.000 e poucos da faculdade e ficou pagando a mensalidade todo mês. E aí eu tenho muito a agradecer a ele, né? Glaucio, o nome dele. É uma história de inspiração, de verdade. Eu estou emocionada em escutar a sua história. Já acompanho o professor, ele já nos apoia nos eventos. Então, assim, é muito realmente gratificante escutar a sua história. Né? Eu acho que é inspiração para todos nós. Mas vamos falar um pouco aí do dos concursos, né? Certo. Você já tem 450 pessoas em médias que passaram pelo seu curso e foram aprovados em concursos. É isso? Exatamente, né? É um grande orgulho, né? Eu acho que você olhar assim, cada um que passa, né? Poxa. Muito gratificante, né? Eu comecei a mudar a vida de dentro de casa, feito eu falei. Eu fui o primeiro da família que consegui fazer uma faculdade, eu fui o primeiro que passei em um concurso público. E aí eu comecei a puxar meus irmãos. Ensinei a eles, igual, todo mundo vai ter que passar no concurso. Você tem quantos anos quando passou no primeiro? Eu tinha 26 anos, hoje eu tenho 37. Primeiro concurso eu passei em 2012. Passei para agente de saúde, no mesmo ano passei para a Polícia Civil de Alagoas. Que massa. E depois eu passei em 6 concursos policiais, passei em 3 de tribunal, passei para a carteira dos Correios, passei em 15 no total. E passei na UAB antes de terminar a faculdade de Direito. Eu já tinha sido aprovado. É importante, né? Porque não é só ser bacharel em Direito. Você pode ser. Mas tem a questão da prova da OAB, que não é todo mundo que passa, não, né, doutor? Então, se eu estou fazendo uma faculdade de Direito, no mínimo eu tenho que passar na OAB. Fui lá e passei antes de concluir a faculdade. Como se preparar para um concurso público? Vamos falar aqui, para quem está querendo ingressar aí nesse sentido. Então, como, no geral, ele deve iniciar essa preparação? Boa. Existem várias formas de você conseguir passar num concurso. Só que a primeira delas é você escolher o que você quer ser. A primeira coisa que você tem que saber é, o que é que eu quero ser? O que é que eu acho que quando eu chegar lá eu vou me sentir bem e vou sair de casa todos os dias com orgulho para fazer aquilo. Você tem que se realizar, não é só passar no concurso, né? Não é só pelo salário. Tem que ser algo que você se identifique, no caso. Tem que ter um propósito. Eu queria ser policial porque eu via o orgulho da polícia quando realizava ali uma investigação e chegava até a autoria do crime, ou conseguia apreender um carro que foi roubado, por exemplo, e devolver a vítima ali, o orgulho do policial dizendo, tá aqui seu carro, vá para casa. Então, eu tinha um propósito maior do que conseguir um emprego.
que era ser realmente servidor público. E eu acho que isso aí é muito importante, quando o cara diz assim, eu quero ser isso, quero ser policial, oficial de justiça, seja o que for. Escolha o que você quer ser e lute por aquilo. Aí você também tem que ter técnicas e estratégias. Porque lá a gente ensina os alunos a estudarem menos e acertarem mais na prova. Ótimo, E não boa. é menos em relação assim, a dizer, então eu vou estudar só 10 minutinhos por dia. Não, é estudar menos conteúdo. Porque os editais atualmente são muito Longo, grandes. extenso, né? O cara pega o edital e já se desespera. Só que a gente faz um filtro e Então, estuda isso é só o importante para a prova. maravilhoso. Então, assim, e como é que você administraria o tempo, né? De quem quer, quem trabalha, por exemplo, trabalha e diz que não tem tempo para estudar. Então, como seria essa gestão de tempo para quem pensa dessa maneira, né? Eu trabalho tanto e não tenho tempo para estudar, como é que eu vou me preparar para o concurso público? Se eu me dedicar só 2 horas por dia ou 3, eu não vou passar. Então, qual seria essa realidade, de fato? Pronto. A realidade é que quanto menos tempo você tem, melhor, porque você pega aquele tempo que sobra e utiliza ele da forma correta. A época que eu mais passei em concursos públicos foi a época que eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava na prefeitura de agente de saúde e trabalhava no final de semana tomando conta de uns prédios de vigilante. E eu fazia faculdade de Direito. Então foi a época que eu mais fui aprovado em concursos. Meu Deus, e que tempo foi esse que você estudou, pelo amor de Deus? O pouco que eu tinha, eu valorizava. Então aquele tempo era precioso. Também você tem que abrir mão de muitas coisas, né? Eu já abri mão, por exemplo, de uma parte de alguns meses da infância do meu filho. Ele jogando bola sozinho, batendo a bola na parede, a bola batia na parede e voltava para ele. E eu estudando aqui, olhando ele brincar sozinho, às vezes ele me chamava. E eu sabia que se eu deixasse de estudar para dar atenção a ele, eu não ia conseguir dar um futuro melhor a ele. Porque as condições que eu tinha eram tão poucas que ele pedia um lanche na frente da igreja, por exemplo, de R$3, e eu ter que olhar para ele e dizer, não tenho. Então, eu cheguei a esse ponto de não conseguir dar um lanche a meu filho. E eu não queria isso para a minha vida, entendeu? Então, eu sabia que eu tinha que abrir mão ali, temporariamente. Você é uma inspiração. Ai, meu Deus, olha, eu tenho muita admiração de verdade pela sua história. Quantas pessoas não estão precisando, nesse momento, sentir essa emoção? Porque isso muitas vezes, assim, é desestimulante. Você chega, eu acho que chega a um determinado momento que você diz, poxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Se vitimizar. Se vitimizar, exatamente. Então você... Achar que é um coitadinho, que não dá certo. Muita gente se escora nas dificuldades. Só que eu passei por muitas dificuldades e eu não reclamo e também não estou reclamando aqui por ter passado. Eu agradeço por ter passado. Sem dúvida. Hoje eu consigo enxergar o aluno e eu sei o que ele está passando. Então a gente você não tem trata... essa sensibilidade, exatamente, né? De saber a profundidade do que significa para cada um daquele teu aluno que está ali lutando e batalhando por uma vida melhor, né? Exatamente. Então, a gente entendendo o que ele está passando. Eu acho que é justamente isso o teu sucesso. É verdade. É isso, essa sensibilidade, esse olhar humano que você tem. Exatamente. E aí, eu costumo dizer que quando está tudo em paz, tem alguma coisa errada. Quando eu chego, que ninguém reclamou de nada, ninguém me apresentou um problema, eu chamo eles e digo, ou vocês ainda não começaram a trabalhar, ou está tudo errado. Porque tem que acontecer alguma coisa de ruim na vida da gente. A gente foi feito para resolver problemas. Se a gente está nessa vida para evoluir de alguma maneira, né? Para a gente enfrentar, né? Se a gente sonha com um dia na Terra que não vai existir problemas, a gente está sonhando errado. Porque os problemas a gente tem que enxergar como desafios. Cada desafio que você supera, você se torna mais forte. Eu sou uma pessoa muito forte, eu sou criticado por várias coisas. Se eu postar uma foto com a minha moto, um monte de gente fala que eu sou arrogante porque postei foto com a... Não são pessoas pequenas. Vamos evoluir, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Tem gente que quer derrubar a gente para tomar o que a gente construiu. Não foi fácil, né? São 13 anos ensinando, 5 anos de empresa de CPEM, mais de 450 aprovados. E a gente tem aí na faixa de 35 mil alunos que seguem a metodologia, que
segue o que a gente fala. Então isso daí realmente causa uma determinada inveja em algumas pessoas. Sem dúvida Outras nenhuma. pessoas Daquelas querem pessoas que não derrubar. têm força de vontade para fazer o que a gente faz. Não tem coragem de fazer Não o que tem a gente faz e coragem. quer ter o que a gente tem. É Quer ir para o céu sem morrer. É complicado. Deixar aí uma palavra, as dicas aí de quem quer passar no seu concurso, no seu sonhado concurso público. Show, Quais então são vamos as lá. principais? Escolha o que você quer, né, primeiro. Depois você vai pegar o edital anterior do cargo que você escolheu, vai montar um cronograma. E esse cronograma você vai ter que estudar mais a matéria que você gosta menos. Eu odeio português, um exemplo. Então você vai ter que estudar mais português. E você tem que aprender a gostar do português. Eu gosto muito de direito constitucional. Como você gosta muito, é mais fácil de aprender, então reduz a carga horária para sobrar hora para português. Monta seu cronograma com estudo, resolução de questões, simulados e revisões periódicas, porque a gente é ser humano, a gente esquece, né? Então tem que ter revisões periódicas. Começa a fazer o que planejou e vai remodelando o cronograma de acordo com o que você vai se adaptando, né? E tudo começa com um desafio. Se a pessoa não tem costume de estudar, quando ela coloca o estudo no dia a dia dela, aquilo se torna um desafio. Então, eu costumo dizer o seguinte, pega alguém que também quer isso para a vida dele e faz um acordo. Costumo até incentivar a galera a fazer um tipo de aposta, né? Dizer, vamos fazer o seguinte, bora estudar 1 hora por dia. Quem farrapar, paga o almoço do outro, paga R$50. E aí Estimular você de alguma começa, forma, né? começa com um Estímulo. desafio. Se você passar 21 dias, entre 21 e 66 dias, que é comprovado cientificamente, que a gente consegue instaurar um hábito na vida da gente. Você nunca estudou, nunca treinou, nunca fez dieta. Faça um desafio de 21 dias no mínimo. Preste atenção, 21 dias no mínimo. 21 dias de 60? desafio, de 21 a 66. A pessoa mediana, com 21 dias, ela consegue instaurar um hábito. Uma pessoa que tem mais dificuldade, ela com até 66 dias, ela instaura um hábito na vida dela. Olha aí que dica preciosa, minha gente. Professor, eu quero agradecer mais uma vez tê-lo aqui conosco. É um prazer imensurável. Espero que você volte aqui, esteja aqui novamente outras vezes. Com certeza, né? estarei Estamos aqui. aqui mais com um Drink e Negócios com o professor Everton Mota. E agora vamos para um intervalo rapidinho e voltamos já já com uma entrevista extraordinária. Vamos falar de inteligência emocional. Minha gente, o tema é espetacular e a gente vai tirar muitas dúvidas. Então, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, corre, vem, se inscreve. Esteja com a gente, porque o programa é show de bola. Nós estaremos aí com muitas dicas, com muitos temas aí atuais, que vai trazer muita coisa boa aí para vocês. Então, fica aí, espera que a gente volta já já. O programa Um Drink e Negócios traz para vocês dicas, informações, entretenimento nas mais diversas áreas: moda, turismo social, saúde e negócios. Venha viver uma experiência gastronômica em um lugar lindo e aconchegante, localizado no Shopping Caruaru, com espaço kids, música ao vivo e uma diversidade incrível em drinks. Apoio Restaurante Ferreiro Rooftop. E um dos nossos parceiros é a produtora Bacurau Filmes. É uma produtora de vídeos de Caruaru que conta com profissionais que têm mais de 10 anos de experiência no mercado, especializados em produções de curtas, institucionais, comerciais, programas para TV, eventos sociais corporativos, material para redes sociais e videoaulas. E o nosso segundo convidado é uma pessoa extraordinária que eu tenho plena admiração. É um cara jovem, empreendedor, apesar de estar 20 anos aí no comércio, empreendendo, presidente nada mais, nada menos do que um dos maiores sindicatos de lojas de Pernambuco, que é o Sindiloja Caruaru. Então estamos falando aqui do nosso querido Augusto Costa. Não é isso, Augusto? É um prazer muito grande receber você aqui no meu programa. Você que eu considero uma pessoa, um amigo, uma pessoa de casa. É uma pessoa que sempre apoia todos os
os produtos, os eventos da revista. Então, a gente está aqui conosco e vamos falar sobre um tema que é um tema novo para ele, que ele me disse que em 2020 começou a fazer esse treinamento de inteligência emocional para empreendedores. Não é isso, Augusto? Isso, Lucélia. É uma satisfação estar aqui no seu programa. A gente sabe que um programa de empreendedorismo, e você tem tudo a ver, né? Porque você é extremamente empreendedora. Você tem a revista, tem o seu evento, tem agora esse programa. Então, assim, e tudo que tiver para estimular, né, o empreendedorismo na cidade, na região, a gente vai atrás de ajudar, de apoiar, porque o empreendedor é realmente quem leva esse país para frente, né? A gente sabe de toda a dificuldade que o brasileiro tem para ter negócios. E cada dia mais difícil, né, Augusto? É desafiador, né? E a gente, empreendedor. E a gente, como sindicato, tem essa função, né, de ajudar o empreendedor nas dificuldades dele para ele poder seguir com a sua empresa, seguir com o seu negócio, crescer a sua empresa. Então a gente acha fundamental qualquer iniciativa de negócios, a gente está junto apoiando. E é uma responsabilidade muito grande para você, que está à frente, como eu falei, de um dos maiores sindicatos, né? Porque Caruaru e região, o setor é muito forte de lojas, né? De lojistas. Então, você que se destaca, aí, que está ali à frente, então tem que ter muita sabedoria, muito jogo de cintura e muita inteligência emocional, não é isso? Isso. A gente está à frente aí aproximadamente de, no comércio, 15 mil pessoas, né? São 15 mil trabalhadores. É muita gente. Então, assim, as empresas de Caruaru têm em torno de 15 mil trabalhadores. E a gente sabe da importância disso para o social, né? E também da responsabilidade que isso joga nas costas do empresário. Então, você como empresário também, né? Que já vem com essa bagagem há 20 anos, né? Isso, Augusto? Isso. E por isso que a gente, assim, eu achei interessante voltar. Eu já tinha interesse pelo tema, né, da inteligência emocional. Tinha lido lá na minha faculdade, Daniel Goleman. Eu achei bem interessante, porque 2020 é pandemia, né? Isso. Pandemia. E você se atentou a esse tema. Teve algo específico na sua vida que ou foi estudando, ou foi alguma coisa que você realmente já queria desde sempre, ou teve alguma relação com a pandemia? Na verdade, eu sempre me interessei pelo tema, né? Mas aí fui ser empresário, a empresa vai gerando suas demandas e você vai... Mas sempre é um assunto que... Eu acho o seguinte, a empresa é feita por gente. Se você tirar as pessoas da empresa, os computadores não servem de nada, os prédios não servem de nada. Verdade. A empresa é basicamente feita por gente. Então, para ter uma empresa hoje, você tem que cada vez mais entender de gente, né? E o empresário, ele vive nessa eterna pressão, né? Você tem impostos pressionando, a economia que muda, né, e pressiona o empresário, você tem as questões internas, você tem família, você tem saúde, você tem várias coisas pressionando esse empresário. Então, assim, a gente precisa focar um pouco na qualidade de vida dessa pessoa, porque, assim, empreender não pode ser um peso, né? Empreender tem que ser uma inspiração. Certo. Então, você é empreendedor e você tem que inspirar outras pessoas a empreender, mas você não pode adoecer por isso, que é o que está acontecendo hoje. Muito empresário ficando doente, e doente de fato, doente de saúde mesmo, a saúde ruim, a cabeça ruim, porque vai acumulando essas pressões e não sabe lidar com isso, né? Então, eu vou estudando. A pandemia também mudou muito nesse aspecto, né? Porque eu acho que o mundo mudou em todas as questões. Então, se você não estiver preparado ainda mais, hoje eu acho que requer ainda mais essa preparação psicológica, esse emocional. Eu acho que na nossa vida inteira, né? Não só no empreendedorismo, mas na sua casa, com seus filhos. Eu acho que isso é muito importante para cada ser humano, né? Então... E assim, principalmente eu focando no empresário, porque assim, ele tem que ser muito forte, né? E essa pessoa que às vezes é muito forte, ela mascara as emoções dela. Então, não, eu tenho que ser resistente, eu aguento pressão ali, eu aguento pressão aqui, e essa bolha... A responsabilidade, né? O peso da responsabilidade. Isso. E essa bolha às vezes vai inflando sem a pessoa demonstrar. Quando acontece uma tragédia, às vezes o empresário faz alguma coisa que contra ele mesmo, você, poxa, mas a pessoa parecia tão bem. Isso. Tem muito isso. Parecia tão bem. Nem tudo que parece né, Augusto? Exatamente. Então,
E a gente, eu que sou empresário, eu tenho um amigo que é mentor, que a gente está numa parceria aí, montando uma mentoria para empresários. Olha aí, fiquem atentos, Isso, viu? vai Fiquem vai ser muito atentos. bom. Ele é um multi-empresário, é multi-franqueado, é um cara altamente preparado. E você também. Aí vai dar uma Obrigado. dupla maravilhosa. Então fiquem atentos, porque depois a gente vai voltar a falar desse assunto. Mas vamos lá. Pronto. Então, assim, ele tem muito conhecimento nessa área, porque ele é empresário, ele passou por uma coisa que é chamada síndrome de burnout. O que é burnout? Até o símbolo é um palito de fósforo que ele queima todo. Um palito todo. Quer dizer, você não tem mais nada para queimar. Você já queimou tudo que você podia. E aí você esgota mentalmente, você perde energia de trabalho, você perde vigor na família, você perde interesse pelas coisas. Ele era uma pessoa bem-sucedida financeiramente, mas as outras áreas da vida dele estavam desestruturadas. Afetados. Não é nem afetado, não é desestruturada mesmo. E ele dá esse depoimento. Por isso que eu estou dizendo, não é um depoimento que é sigiloso, não. Ele dá esse inclusive, recentemente escreveu um livro falando sobre isso. Então, assim, estava desestruturado. Por quê? Porque ele foi visando a empresa, crescer os negócios, ele foi esquecendo dele. Eu acho que a maioria, infelizmente, a maioria de nós, eu acho que até eu já passei por esse período, agora eu estou me reinventando, mas às vezes a gente prioriza muito o trabalho, outros aspectos. Mas para a gente desenvolver bem outras coisas, a gente tem que estar bem, não é isso? Isso. E aí você tem que realmente ir para se conhecer. Você tem que começar a se aprofundar nesse conhecimento que você tem a seu respeito. Porque o empresário, muitas vezes, ele não para. Assim, poxa, ele cuida da empresa, ele cuida do negócio, das finanças. Sim, e você? Você tem uma qualidade de vida, você pratica atividade física, você tem um lazer, você tem um momento com a sua família, você dorme bem, você come bem. Né? Tudo você isso faz é relevante, né, Augusto? Isso. E aí a pessoa vai perdendo esses cuidados com ela, esse autocuidado, e com esse autocuidado, o que é que acontece? Prejudica a empresa também. Olha então, aí. tudo que ele fez para que a empresa crescesse vai ficar prejudicado porque ele está mal. Aí a gente vê Augusto falando, desenvolvendo o tema, que eu também sou muito fã desse tema, eu acho que é um tema super atual, está na vida de todos nós, em todos os aspectos. Então, ele falando, você vai realmente refletindo e vendo a importância de tudo isso. Então, essa reflexão eu acho que é muito válida para todos nós, Augusto. E você falou também, eu queria que você falasse um pouco também da importância da inteligência emocional para os colaboradores, né? Isso não só na questão do empreendedor, né? O empreendedor ele está ali para gerir, né, todos, mas também o colaborador, ele também tem que estar bem, né, para desenvolver suas atividades. Pronto, isso que você falou é uma coisa importante a gente frisar. Ter inteligência emocional não significa que você vai estar o tempo todo bem e que você vai levar porrada da vida e vai dizer, ah, meu Deus, está tudo uma maravilha. Não é isso, pessoal. Sim. Você vai levar porrada, você vai entender o que aconteceu, você vai sentir o que tem que sentir. Certo. Porque ninguém... Todo mundo sente, as dores a gente sente da vida, é inevitável, né? Se você tem raiva, você vai sentir raiva. Sim. Se você tem tristeza, você vai sentir tristeza. Você não vai se isolar disso. Né? Porque as pessoas confundem, acham que porque a pessoa tem inteligência emocional, a pessoa diz, não, agora eu estou blindado. Não existe isso. Não existe. Não existe isso. É utopia, ficção. né? É utopia. Você vai sentir, só que você vai entender o que está sentindo e aí montar estratégia para dizer assim, ó, quando acontecer isso, eu vou entender o que está acontecendo comigo e vou mudar a minha estratégia, meu jeito de reagir. Isso é inteligência emocional. E aí você tem, para o colaborador, é para sua companheira, seu companheiro, é para sua mãe, é para o seu filho pequeno. Né? Você às vezes acha que a criança não tem isso, e ela tem, ela sente, e ela sabe. Entendi. Só que você precisa conduzir esse processo. Você precisa pegar esse processo e deixar ele de uma maneira que a cada momento que aconteça uma situação, você, opa, eu estou entendendo o que está acontecendo e agora eu não vou deixar acontecer desse jeito que me fez mal, que me prejudicou. E agir, né? E agir da maneira correta. Com coerência, né? Muito bem. Muito bem. Ô Augusto, e outra coisa também. Como empresário, né? Como ele pode... quais são os recursos que as dicas que você daria para um empresário, ele mudar essa história, ele começar a priorizar essa situação na vida dele, essa inteligência? Como é que ele vai em busca disso? Quais são os profissionais?
primeira coisa é o seguinte, veja, ele tem que identificar o que é que ele está passando. A primeira coisa é a identificação, né? A identificação traz a aceitação. Por quê? Porque às vezes você está com uma questão para resolver, não, mas isso aí eu aguento. E vai levando até um momento que você não suporta mais. E vai somando também com outras coisas que vão acontecendo, né? Daqui a pouco... Existem diversos tipos de terapias. Existe a psicóloga, existe o psiquiatra, dependendo do caso. Pô, quer dizer que se eu for para um... Existe esse mito, né? Se eu for para um psiquiatra, eu sou doido. Gente, não tem nada a ver com isso. É ignorância, né? Pensar dessa forma. Exato. Tem que admitir e correr atrás do prejuízo. Às vezes é o quê? Você tem química no seu corpo e às vezes essa química está desequilibrada. Então, para você fazer uma terapia, primeiro você reequilibre a sua química do corpo, faça a terapia e depois fique consciente, eu vou tirar essa química, esse remédio que está sendo dado da minha vida. Mas num primeiro momento, às vezes é necessário que você entre com isso. Então, existem diversos profissionais. A gente tem aí, tá bem comum agora, adultos descobrindo que tem autismo, que tem TDAH. Sim, verdade. Que tem TOD. Hoje é bem... É comum. Significa que todo mundo tem? Não. Mas e eles já existiam, né? Só que as pessoas tinham aquela resistência até, né, de procurar um médico, procurar alguém, um acompanhamento. Não, porque eu não tenho. Tem essa resistência, esse preconceito. Né? Uma vergonha, né? Dizer, poxa, eu vou ter que ir no médico e não sei o quê. Enfim, o próprio burnout. Né? Você diz, não, eu trabalho 14 horas por dia, eu trabalho 16 horas por dia. Perfeito, se isso for por um período. Só que a pessoa faz isso por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, por 2, por 3, por 4. E aí, uma hora, o seu corpo vai cobrar isso. Então você precisa... E a conta é cara, viu? A conta é cara. Isso. Isso é caríssimo. Porque vida você não tem de volta. Vida, é verdade. Vida você não tem de volta. Tudo se reconstrói, né? Dinheiro, patrimônio, a gente vai atrás. Agora tudo. A vida, a saúde, nossa saúde, principalmente a mental. Isso. Veja, eu tenho uma coisa que eu conto da minha vida, que é uma coisa particular, mas é importante. Porque também eu voltei para estudar inteligência emocional. Em 2012, minha empresa estava super bem, super organizada, pegou fogo no meu estoque. E eu perdi tudo que eu tinha, estava lá. Nossa! Exatamente. Imagine como isso mexeu comigo. Né? Como empresário, você ter todo o seu trabalho de uma vida num acidente, graças a Deus, ninguém morreu, ninguém se feriu. Então, para mim, isso aí é o principal. Mas que mexe mesmo, é inevitável. Só que aí eu não sou forte, então eu nego que não, aqui a gente... Só que chegou um momento que eu digo, não dá, eu estou super pressionado. E aí eu comecei a entender o que é que estava acontecendo comigo. Eu estou pressionado aqui por quê? Né? Por exemplo, muita gente critica hoje, não, porque o coaching virou moda criticar o coaching. E o coaching é fantástico, desde que seja um profissional sério. Sim. Né? E que saiba o que está fazendo. Eu passei por um processo de coaching, o coaching com as ferramentas me ajudou. Disse, olha, tu está precisando realinhar isso aqui da tua vida. E aí eu comecei a fazer e comecei a botar minha vida novamente em movimento. Então foi importante, né? Foi importantíssimo. Importante, né? É pena que às vezes as pessoas usam isso, né, de forma errônea e enganadora, né? Mas cabe a cada um da gente procurar os profissionais corretos, profissionais sérios, né? Isso qual a profissão que não tem profissional ruim? Exatamente. Toda profissão tem profissional ruim. Agora, não é por isso que a profissão é desmerecida. Se a pessoa está usando a ferramenta de maneira errada, então não vá mais para essa pessoa. Mas a ferramenta é muito boa. Então, veja, para mim, o que me fez restartar não foi um psiquiatra, não foi um psicólogo, foi um coaching. E eu estava resistente em fazer. Eu disse, não, mas bora. E realmente me ajudou a restartar isso. Então, assim, que maravilha, quem é o profissional que vai lhe ajudar, eu não sei porque eu não sei a sua história específica, qual é a sua questão específica. Mas procure, né? Ajuda. Procure e tem essa questão de identificação, né? Você vai para um psicólogo, às vezes você não se identificou com aquele, mas vai para outros, já se identificam. Enfim, isso. Né? Procurar ajuda de alguma maneira, né? Isso, Augusto. Exatamente. E esqueça essa história também de eu só vou procurar um profissional quando eu estou muito ruim. Às vezes você está com a vida equilibrada, mas você diz, poxa, eu posso melhorar. Vale a pena. Vale a pena, eu posso crescer mais. Eu estou aquém do que eu poderia estar. Isso é inteligência emocional. Até você perceber isso. Pô, tá bom, não tá ruim não estou com nenhum problema sério na minha vida, mas eu poderia estar melhor. O que é que eu preciso fazer? Quais as estratégias? O que é que eu preciso modificar na minha vida
para melhorar ainda mais. É Minha inteligência gente, isso é uma emocional. palestra. Que maravilha. Augusto, olha, foi fantástico. Pena que o tempo realmente é curto, mas eu espero que você possa voltar aqui novamente, possa inspirar outras pessoas. Realmente foi lindo foi uma palestra, né? Você é uma pessoa aí que tem uma história, não só no comércio, mas agora frente ao Cine Loja e agora como palestrante. Enfim, eu admiro o seu trabalho, viu? Muito obrigada por estar aqui conosco e espero que você volte mais vezes. Obrigado. E assim, a mensagem que eu deixo é o seguinte, cuidem das pessoas. Seja da sua família, seja da sua empresa, sejam amigos. Pronto, hoje eu estava assistindo um vídeo de um amigo, que ele postou um rios, dizendo que um amigo dele ligou dizendo, ó, tô mal, preciso de você, e ele foi lá apoiar. Então, você está se sentindo assim, eu tô só, eu tô meio triste, procure um amigo, não guarde isso não. Porque tudo que você guarda, ele vai ficando ali escondido e vai tomando uma proporção que às vezes depois vai ser ruim para você mesmo modificar. E Então, tanto quem escuta também leve a sério, né? Porque às vezes isso. você vê determinadas pessoas e pediam uma ajuda de alguma forma e a gente tipo ignora. Às vezes você acha, não, essa pessoa não tem esse problema, né? A gente tem esse julgamento, esse pré-julgamento. E às vezes a pessoa está precisando realmente de ajuda. Isso. Então, Não é cuide, empresário, cuide de você, cuide da sua empresa, das pessoas da sua empresa, cuide da sua família, que é fundamental. A família, para mim, é a base de tudo. Sim. Então, cuide da sua família e é isso. As empresas são feitas por pessoas. Então, as pessoas estando bem, as empresas com certeza estarão bem. Augusto, muito obrigada por estar aqui conosco e trazer essa palestra maravilhosa, que eu tenho certeza que vai servir aí de incentivo para muitas pessoas que estão agora nos ouvindo, nos escutando. E é um prazer. Então, um drink e um negócio aqui com Augusto, presidente do Cine Loja. Pois é, gente, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa hoje, mas brevemente teremos mais. Muitas coisas legais, muitos temas maravilhosos. Então, se inscreve já aqui no nosso canal, deixa aí a tua sugestão de tema, as tuas perguntas, que a nossa produção vai responder todos vocês. Então, se inscreve logo no nosso canal, vai lá na Revista Sobretudo, no Instagram da Revista Sobretudo e olha, porque lá a gente posta todos os bastidores e também a gente vai informar quem são os próximos convidados. Então, aguardo vocês. O programa Um Drink e Negócios traz para vocês dicas, informações, entretenimento nas mais diversas áreas: moda, turismo social, saúde e negócios. Venha viver uma experiência gastronômica em um lugar lindo e aconchegante, localizado no Shopping Caruaru, com espaço kids, música ao vivo e uma diversidade incrível em drinks. Apoio Restaurante Ferreiro Rooftop. E um dos nossos parceiros é a produtora Bacurau Filmes. É uma produtora de vídeos de Caruaru que conta com profissionais que têm mais de 10 anos de experiência no mercado, especializados em produções de curtas, institucionais, comerciais, programas para TV, eventos sociais corporativos, material para redes sociais e vídeo aulas.